identidade visual da sua empresa e deixar aí para o usuário não modificar, né? Você está vendo aqui que eu estou num navegador, né? Tá. Eu estou aqui no Chrome, eu poderia estar também num, no Internet Explorer. É, vocês estão me ouvindo aí, né? Sim, Estamos ouvindo aham. só. Eu poderia estar no Internet Explorer, ou no Mozilla, ou poderia estar no Firefox, ou no Safari, se eu tivesse num tablet. Então, o sistema, essa é a primeira característica importante, né? O sistema ficou bastante mais leve agora, né? Porque ele foi feito para funcionar num ambiente web. Não precisa ser na internet, né? Você pode ter o sistema no seu servidor, mas ele vai funcionar de uma maneira muito mais leve. Você pode, por exemplo, entrar numa loja de celular, comprar um smartphone e sair utilizando. Peraí, só me. E aí, é, você. Então, essa é uma primeira característica que o sistema se tornou mais fácil, né? Mais simples, mais leve. Eu vou mostrar aqui uma tela bastante elementar do sistema. Eu vou mostrar a tela do cadastro de produtos, que provavelmente é uma tela que você já usa bastante aí. E você vai verificar que o sistema, o Sank AW, né, é bastante mais robusto que o Giva, né? Ele tem muito mais campos e dentro de cada aba aqui ele tem muito mais abas, né? E muito mais campos em cada aba. Eu estou mostrando aqui, você está vendo aqui a quantidade de abas que está passando aí, né? Hum. Então é bastante mais completo, né? É bastante mais parrudo mesmo o sistema, né? Um sistema mais robusto. É claro que esse tipo de robustez, esse tipo de completude do sistema, acaba transformando o sistema em alguma coisa mais complexa para o usuário, né? Porque o usuário ele pode chegar aqui e ele ficar um pouco perdido com relação à quantidade de produtos que tem aqui, a quantidade de campos que tem aqui. Se, por exemplo, ele quiser saber qual é o NCM, onde é que tem o campo NCM aqui? Vou dar um comando aqui, um Ctrl aqui, que traz aqui um buscador, né? Eu digito NCM aqui em cima e o sistema me fala, ó, o campo NCM está aqui. Uhum. Que Mas esteja em outra isso aba. é. Oi? Mesmo que esteja em outra aba. Mesmo que esteja em outra aba. Tá. Mas ainda assim, isso aqui é muito grande para o usuário final. Uhum. Então, essa completude e essa robustez do sistema, ela é temperada pela facilidade de personalização do conteúdo que está disponível para cada usuário. Por exemplo, eu vou dar um clique aqui nesse configuração da tela. Esse configuração da tela nem vai ser um botão que está disponível para o usuário. O usuário nem vê isso daqui, né? É só para permitir que quem tem o privilégio de acesso de personalizar o conteúdo possa fazer. Então eu dou um clique aqui em personalizar a tela, aí eu vou fazer o seguinte, ó, por exemplo, o pessoal de vendas. O que o pessoal de vendas vai ver do cadastro de produto? Então eu dou um clique aqui em abas visíveis, tá aqui as visíveis, as invisíveis, eu arranco todas. E deixo aqui, vou deixar visíveis aqui, somente a aba geral e a aba venda. Vou tirar todas as outras abas aqui. E mesmo assim, aqui na aba geral, eu vou tirar o campo complemento, referência do fornecedor, código de barra, seleção, marca, homepage, característica, eu vou tirar tudo isso aqui. Esse campo localização, eu vou chamar de endereço no estoque, por exemplo. Endereço no estoque. Esse campo imagem eu vou colocar como o primeiro. E o campo NCM eu vou colocar como o segundo. Então eu posso fazer aqui uma configuração para deixar o cadastro de produto do jeito que faz sentido para esse grupo de usuários de vendas. E vou criar aqui também uma aba adicional chamada Novitec, na qual eu vou colocar algumas abas que estão dispersas no cadastro de produtos, alguns campos que estão dispersos naquele monte de abas. Então eu vou colocar aqui uns campos quaisquer. Vou colocar aqui. Então, esses campos aqui que eu estou colocando,
eles vão estar juntos numa única aba chamada Novitec, porque é aquilo que eu acho que faz sentido para esse usuário. Eu vou deixar também aqui a aba de produtos alternativos, porque foi uma das coisas que você perguntou lá, né? Quando eu salvar essa configuração, o usuário vai ver o cadastro de produtos desse jeito aqui. Ele vai ver com o campo imagem como o primeiro, o NCM é o segundo, tem uma aba Novitec aqui com uma série de campos que eu escolhi, tem a aba de produtos alternativos aqui. Então, o propósito, a ideia do SanQAW é o seguinte, é de ser um sistema bastante completo, ele é mais completo do que o Jiva, de ser um sistema bastante robusto, bem mais robusto que o Jiva, e que, no entanto, possua a condição de ser para o usuário final uma coisa que vai ficar bastante enxuta, bastante simples, de acordo com aquele conteúdo que cada usuário quer receber. Isso que eu fiz aqui é válido para o sistema inteiro. Então, quando você disser, por exemplo, como é que ficou a tela de pedido de vendas? Ok, tem uma aba padrão de pedido de vendas com os campos que a gente acha que são relevantes, mas com essa mesma facilidade de tira daqui e põe ali, você pode deixar a tela de acordo com aquilo que faz sentido para a sua operação e para cada grupo de usuário. Então você vai, o vendedor vai ver o preço, vai ver o imposto, ele vai ver as condições financeiras, mas ele não vai ver o custo. Já o pessoal que faz a separação e a entrega, eles vão ver a mesma aba, a mesma tela para fazer a separação, mas eles vão ver até sem preço. Não vão ver preço, não vão ver imposto, porque não faz sentido para eles. Talvez eles vejam outros campos que interessam para ele, como o peso, como o padrão de paletização, as dimensões, as restrições de empilhamento. E alguém da contabilidade vai ver todos os caras, tudo aquilo que interessa para ele. Vai ver o custo médio, vai ver o ICMS, vai ver o custo de compra, vai ver a conversão de moeda para os produtos importados, etc. Então, isso daqui, essa ideia, vale para o sistema como um todo e vale para qualquer usuário e para qualquer condição. Então essa é uma primeira característica que é uma modificação importante em relação ao Jiva, né? As coisas ficam maiores e, no entanto, mais flexíveis. Você usa recursos aí no Jiva, como por exemplo a agenda financeira? A agenda financeira daí não é comigo, eu só cuido da parte de produção. Tá certo. Então vamos ver aqui uma coisa que provavelmente vai fazer sentido para você na parte de produção. Uma das coisas que a gente sabe aqui que no nosso sistema é bastante bacana para os nossos clientes é o fato de que o sistema gera informações em tempo real a partir das próprias movimentações que as pessoas estão fazendo, né? Então, por exemplo, questões referentes a giro. Eu vou apresentar aqui uma tela de análise de giro, que é uma das questões que você colocou lá. Você gostaria que o sistema notificasse quando é que um determinado produto chega no estoque mínimo, quando é que um determinado produto chega no ponto de pedido. Então, aqui a análise de giro, quando você gera ela, quando você processa ela aqui, ela faz uma geração de tudo aquilo que chegou ao estoque mínimo ou que precisa de reposição de acordo com o giro dos produtos. Isso aqui é determinado por uma parametrização que é simples, que é feita aqui na tela mesmo, em que você diz assim para o sistema quantos períodos ele deve considerar. Então, por exemplo, vamos dizer que são períodos fixos, e você quer sempre considerar as últimas, por exemplo, os últimos 12 meses. 12 meses, vamos deixar aqui que você quer sempre considerar os últimos 12 meses. Quando você diz que quer considerar os últimos 12 meses, o que é que o sistema faz? Aqui está 12 meses, mas eu poderia colocar X semanas, X bimestres, né? X semestres, e como você quiser aqui. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai considerar mensalmente o volume que foi girado, né? Aquele volume que você consumiu ao longo dos últimos 12 meses, vai comparar com o que é que está no estoque, com os seus pedidos de venda que estão em andamento, com os seus pedidos de compra que estão em andamento, e vai sugerir para você quanto é que você tem que comprar
para fazer frente ao próximo período. E é você quem determina isso, né? Digamos que você diga aqui, olha, que você quer ter produto para 20 dias de produção, ou digamos, para 30 dias de produção. Então, o sistema vai gerar o seguinte, ele vai fazer esse processamento aqui e vai dizer, ó, desse produto aqui você tem que comprar 10, desse você tem que comprar 477, desse você tem que comprar um, e ele vai gerar aqui toda a sua necessidade de compra, e aqui tem os muitos campos que você tem disponíveis aqui, né, que você pode mudar com aquela mesma tranquilidade, né? Por exemplo, compra pendente. Digamos que ele está mandando você comprar, mas você vai ver aqui, cadê? Compra pendente. Aqui no caso está sempre zero, né? Ele está dizendo que não tem compra pendente de nada. Mas ele poderia mostrar para você, ó, você precisa comprar 250. Você precisa comprar 102 desse daqui, mas já existe uma compra pendente de, sei lá, 50, 60, 70. Então, o sistema vai levar todos os elementos de movimentação de estoque em consideração para propor para você uma compra daquele determinado produto. E você pode ter vários tipos de análises que são feitas de maneira diferente, porque você provavelmente vai ter critérios diferentes para compras de itens diferentes. Por exemplo, os nacionais e os importados. Os importados, provavelmente, você compra para um período maior, porque pode ser que demore mais para chegar. Os produtos que você usa para insumo de produção, por exemplo, que não são matéria-prima de produção, mas, por exemplo, produtos que você usa para o seu setup de máquina, ou produtos que você usa como graxa, ou como algum tipo de consumível, que é diferente da matéria-prima, né? É diferente, por exemplo, de embalagem, é diferente de um determinado aditivo que você coloca na sua formulação. Então, você pode ter aqui vários diferentes, né? Então aqui tem o Vitalin aqui, tem a JGV, tem a televisão. Você pode criar, ó, vou criar uma configuração para produtos importados. Aí você cria aqui para os importados e fala o seguinte, ó, para importado, eu analiso os 4 últimos trimestres e eu quero que os dias úteis para estocagem sejam 90 dias. Aí eu vou fazer um filtro assim, 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 vou configurar assim, assim, assado. Ok, essa daqui vai ser a minha configuração para os produtos importados. Aí ele vai fazer uma matriz de análise de giro, considerando os 4 últimos trimestres e considerando uma necessidade de estoque para os próximos 90 dias. Então ele vai fazer uma conta assim, fazer uma conta aqui mais elementar, né? Se você está utilizando desses, em média, 100 por mês, então para os próximos 90 dias você precisa de 300. Mas você ainda tem 50 no estoque. Então você tem que comprar 250. Mas o seu estoque mínimo é 80. Então você tem que comprar 330. E você tem mais 50 vendidos. Então você tem que comprar 380. Aí ele vai dizer lá, você tem que comprar 380 para fazer frente àquilo que você configurou, que é o estoque atual, mais o que tem, mais o giro, mais o estoque mínimo, menos o que tem comprado, mais o que tem vendido. Então ele vai fazer essa avaliação. Nós temos clientes que usam esse tipo de essa matriz de análise de giro para processar é, é, 60 mil itens. Nós temos um cliente lá em São Paulo que processa, é uma indústria também, né? Ele processa 60 mil itens, porque ele trabalha com parafusos, né? Parafusos que recebem vários tipos de banho, é, parafusos que recebem é, é, banhos de níquel, banhos de cádmio, banhos de todo tipo. Então ele tem 60 mil itens no estoque dele. Ou seja, ou é fácil controlar, ou é impossível, né? Não tem como controlar. Vocês estão me ouvindo aí? Uhum, Muito sim. bem. Tá todo mundo quietinho aí? Estão prestando Então, atenção esse aqui. daqui é um dos recursos, provavelmente, que você vai usar, eu penso, né, de forma bastante intensa. Ele tem a possibilidade aqui de você fazer filtro aqui. Deixa eu abrir aqui a tela aqui. Você pode fazer os filtros aqui. Ô, danado.
Peraí, só um minutinho aqui que ele tá. Eu mandei ele processar para os 4 últimos trimestres, eu mandei ele processar alguns milhares de produtos aqui. Mas como que funciona, por exemplo, quando por exemplo, a gente está migrando, se a gente fosse migrar para isso, né? Ele trabalha aí com informações, né, que a gente que são Históricas. Aham. com históricos. Mas aí a gente, por exemplo, eu consigo como se diz? Aproveitar o banco do Isso, Giva? eu Creio consigo. que sim, então. O sistema vai aproveitar integralmente o seu banco de dados. Você não precisa nem fazer nada. Tá. No Todo o que histórico, está no então. GitHub, ele automaticamente passa a ler os dados históricos do Giva, passarão a ser os dados dele. Se acontecer de a gente ter que cadastrar tudo novamente, que era uma ideia que as meninas tinham, então eu vou até que eu tenha uma análise de giro mais robusta, assim, leva um tempo, né? Aí você vai precisar criar essa massa de dados para o sistema fazer a análise na hipótese de que você faça todo o cadastro de novo. Tá. Porque o seu cadastro não está bom, é isso que acontece? Não, sim, eu entendi, mas daí a minha dúvida é o seguinte, se a gente não reaproveitar os dados anteriores, né? Eu consigo fazer mesmo assim algum controle de estoque mínimo? Tipo, eu vou trabalhar 3 meses alimentando o sistema com informações novas. Qual é a minha alternativa para eu trabalhar com estoque mínimo sem passar o trabalho que eu passo hoje, sabe? Até que eu consiga gerar dados suficientes no sistema. Porque, por Aí, exemplo, nesse caso, eu sempre levo em consideração as minhas produções de 3 meses. Sabe, dos 3 últimos meses é o que eu levo em consideração para que eu mantenha o estoque com as matérias-primas. Aí o que você me sugere até que a gente alimente 3 meses de dados no sistema para eu trabalhar com estoque mínimo? nesse caso você pode vir aqui no cadastro de produtos e arbitrar qual é o cadastro, qual é o estoque mínimo. Uhum. Quer ver aqui na aba, tem uma aba aqui em que você pode colocar, aqui ó, na aba medidas e estoque, eu vou colocar ela lá para frente, ela está lá no fim, eu vou colocar ela aqui no começo, logo depois de venda. Aqui na aba medidas e estoque, você pode determinar, você pode arbitrar um estoque mínimo. Então você vem aqui, ó, estoque mínimo. Eu quero que o estoque mínimo desse produto seja 100. Então, independentemente de você ter uma análise de giro pretérita, aqui na análise de giro ele vai considerar esse giro. Depois, quando você já tiver 3 meses de dados, aí você vem aqui e fala para o cliente, para o sistema assim, ó, por favor, calcule o estoque mínimo para mim. Você vem aqui e fala aqui, ó, tem um lugar aqui onde você diz, você marca aqui para ele, você fala para o sistema para ele calcular dinamicamente o estoque mínimo. Ué, onde é que está isso? Vou ficando velho, não estou lembrando mais onde é que está o negócio. Tem um lugar aqui onde você marca, calcule o estoque mínimo para mim, né? Porque aí o próprio sistema calcula o estoque mínimo. Eu acho que ele com já está calculado para fazer, porque está aqui para tirar, ó, não calcular o estoque mínimo. Onde é que está? No estoque mínimo ali sugerido, por cima, esse. Ele já está flagrado, porque está aqui, ó, não ajustar estoque mínimo. Então ele. Aqui? Esse Ah, tá. é que é para não ajustar, né? Então ele já está para ajustar o estoque mínimo. É. E lá no produto Aí, também, exatamente. Aí Salvo, você marca aqui, eu vi que tem estoque máximo também, né? Além do mínimo tem o estoque máximo. máximo, tem estoque mínimo e estoque máximo. Ah, legal. Então tu pode trabalhar, né? Sim. Para emissão de pedidos de compra. Hoje o que mais tem mais pega o estoque mínimo, mas seria interessante também para Uhum. Tem um estoque muito grande, né? isso. É perecível esses produtos, não? Que você trabalha? Tem alguns produtos que a gente tem validade bem curta. Bem curta. Principalmente para. E tem uma questão também do seu custo de estoque, né? Você ficar com estoque aí pesado custa dinheiro, né? Uhum.
Verdade. Bom, então em relação a esse tipo de dúvida, é essa consideração Tá. que nós vamos fazer, né? Aquela história, aquela avaliação que você colocou lá de que você precisa que o sistema te avise quando comprar e que ele leve em consideração o estoque mínimo. Então aqui ele vai levar em consideração todas essas atividades, né? Todas essas movimentações para te dizer quando é que você deve comprar. E uma outra coisa que o sistema considera e que também faz parte aqui do que você pode determinar enquanto você ainda não tem histórico é o lead time do produto, né? Quer dizer, quando eu compro, quanto tempo leva para chegar? Então, eventualmente você tem produtos, aqui ó, lead time de compra. Tem produtos que quando você compra hoje e chega amanhã. Então o sistema pode considerar isso, né? Que ele vai levar um dia para chegar. Mas tem itens que você compra que pode levar 5 dias para chegar, ou 10, ou 15, ou 30. Eventualmente algumas coisas são sob demanda, outras coisas você compra em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou sei lá onde, outras coisas, por exemplo, aquilo que você importa, né? Quando você faz o pedido de importação, quanto tempo leva para chegar? Então o sistema vai calcular dinamicamente o lead time entre o momento que você pediu e o momento em que o produto chegou. E enquanto você não tem ainda uma massa de dados para fazer esse cálculo, você pode determinar. Então, esse produto aqui leva 10 dias para chegar, para que o sistema saiba quando é que ele tem que avisar para você comprar. Porque não adianta ele chegar no estoque mínimo hoje e o sistema te avisa hoje, mas vai levar 10 dias para chegar e você corre o risco de ficar abaixo do estoque mínimo ou Entendi. sem o produto para fazer sua produção. O adequado é que o sistema faça o seguinte: bom, se esse produto leva 10 dias para chegar, ele fazer o cálculo pelo giro e considerar daqui a 10 dias vai chegar no estoque mínimo. Então eu vou pedir para comprar hoje, porque aí dá tempo de chegar antes que o produto atinja o estoque mínimo. Top. E quando você está aqui na análise de giro, ele gera os pedidos. Então ele vai dizer aqui, ó, desse parceiro aqui você compra isso, desse parceiro você compra isso, desse parceiro você compra aquilo. E aí ele já gera automaticamente os pedidos de compra para serem direcionados para sua área de compras ou para quem vai executar essa compra, né? Ela é encaminhado via e-mail esse pedido de compra para pro gerente de produção, no caso, ou ele só avisa como uma notificação, por exemplo? Ele pode fazer pelos dois meios, né? Ele vai inserir esse pedido de compra lá, aí ele pode mandar um e-mail para o gerente de compra e pode mandar também uma notificação na tela, né? Aí a notificação na tela vai chegar desse jeito aqui, né? Chega uma notificação para ele. É uma mensagem mesmo na tela, né? Ele aparece aqui. Aí, por exemplo, tá aqui, favor liberar o título, né? Mas aqui geraria para ele o seguinte, olha, favor fazer a compra do pedido número tal. Aí quando ele dá um clique aqui, ele vai lá para a tela em que ele tem que fazer a movimentação. No caso aqui vai me levar para a movimentação financeira, porque aqui é uma liberação de título, né? Mas poderia ser um pedido de compra, poderia ser uma ordem de produção, poderia ser alguma coisa desse tipo. Ok. Ok. No caso dos produtos, no caso dos produtos que você disse que você tem um código para o importado e outro código para o nacional, o sistema considera esses produtos como sendo a mesma coisa, né? Fazendo parte aqui da aba de produtos equivalentes. E eu não sei se você tem que fazer aí o FCI, aquela ficha de componente importado, você tem que fazer? Tem, aham. Não sei como é o seu caso, alguns dos nossos clientes ficam tentando, né, controlar, porque quando você ultrapassa, eu não sei como é aí no seu segmento, mas quando você ultrapassa 40% de matérias-primas importadas, aí você entra num outro patamar de, de, de imposto, né? Eu não sei se isso acontece com você aí. Sim, aham. Então aí o sistema pode fazer as suas movimentações de maneira tal que quando você está fazendo lá a sua formulação, né, o sistema já te avisa, ó, eu só tenho produto importado para fazer, vai ultrapassar
os 40% do FCI. Ah, entendi. E aí você continua se você quiser, né? Porque às vezes não tem jeito, né? Às vezes você só tem produto importado, não há o que fazer. Outras vezes você pode optar por dizer, não, então eu não vou fazer a produção hoje, não. Eu vou comprar, vai chegar depois de amanhã, eu produzo depois de amanhã. Mas o sistema vai te avisar. E aí você não vai executar aquela tarefa sem saber que está fazendo, está ultrapassando os 40% de componente importado. E ele avisa de que forma? Na hora que eu vou produzir? Exatamente. Na hora que você vai produzir, ele já gera lá, ó, só tem produto. Essa formulação que você está fazendo só tem produto importado. Uma das coisas que o sistema leva em consideração, por exemplo, é a data de validade e o controle de lote. Então vamos imaginar assim, ó. Você tem uma matéria-prima 1. Matéria-prima A, vai, matéria-prima A. Aí você comprou 100 unidades dessa matéria-prima A, lote 1. Você está lá com o lote 1. Aí você comprou outras 100 unidades, só que o seu fornecedor mandou dois lotes diferentes. Ele mandou 60 lotes do 2 e 40 lotes do 3. Aí você está lá com 100 unidades do lote 1, 60 do 2 e 40 do 3. Aí chegou um material importado. Chegou 200 unidades daquele mesmo produto, mas é importado. Então você tem 4 lotes distintos. O sistema sempre vai pegar o lote que vence primeiro. Então ele vai esgotar o lote 1, depois ele vai esgotar o lote 2, depois ele vai esgotar o lote 3. Mas é preciso balancear essa fórmula de acordo com o critério que você estabelecer. Porque às vezes você quer otimizar a fórmula para o custo mais barato possível. Aí o mais barato possível é usar sempre o nacional. Eu não sei se no seu caso aí o importado é mais caro ou é o nacional que é mais caro. Mas tipicamente dos nossos clientes o importado é mais caro. Não, aqui o importado fica mais barato. O importado é mais barato? Isso. Então aí é mais fácil. Porque se você faz pelo mais barato, aí ele vai pegar do importado até o limite de 40% e depois completar com o nacional. Só não vai fazer isso se não tiver nacional. Entendi. Aí ele vai te avisar, ó, só tem importado, é para usar mesmo? Muito legal. Aí sabe o que você faz? Oi? Eu entendi. Muito legal. Mas isso é automático? Eu tenho que cadastrar a fórmula do produto dessa forma? Como que eu faço? Não, você vai cadastrar, considerando o seguinte, você pode ter vários códigos do mesmo produto, né? Sim. Aí você, por exemplo, ácido clorídrico, foi um exemplo que você deu lá num texto que eu li aqui da Novitec. Você vai ter esse ácido clorídrico nacional com código X, nacional com código Y e importado com código Z. Isso. Na sua fórmula, você vai cadastrar ácido clorídrico. O sistema pode pegar qualquer um. E você vai colocar lá na fórmula o limite de 40% para importado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o importado até 40% e vai pegar depois vai pegar o nacional. E aí, de acordo A menos com a data de que não validade. tenha nacional. Se não tiver nacional, ele avisa, só tem importado, é para fazer mesmo? Aí você diz ok ou diz não. Você é que vai ter o controle, né, para saber isso. Agora, se você tiver a condição de seguir direitinho a matriz de análise de giro, se os seus fornecedores entregarem, né, porque uma coisa que fura a análise de giro é que você faz a análise de giro aqui bonitinho, o sistema faz a conta para o seu fornecedor entregar em 3 dias, que esse é o lead time dele, mas aí ele leva 10 dias para entregar. Aí você pode ficar sem o produto, né? Ou então ele entrega, você faz um laudo de análise e você não aceita o produto na entrada. Ou então ele fica em quarentena e depois da quarentena você reprova ou você condena aquele lote. Aí você fica sem o produto. Aí o sistema vai te avisar, ó, não tem o nacional para fazer, é para fazer? Tá. Aí você toma a decisão. Entendi. Mas quem estabelece o limite dos 40% na fórmula sou eu, então, né? É você, porque esse limite pode ser variável, né? Tem outros segmentos em que isso é variável. E tem casos, por exemplo, tem casos mais complexos, né?
em que é assim, existem formulações em que parte dos componentes é totalmente importado. Então, outro componente importado só pode ir até 10%, porque se for mais de 10%, na composição total, os importados ficam com mais de 40%. Então, essa formulação ela pode ser até bastante complexa, né? Eu não sei como é aí exatamente no seu caso, mas as ponderações que podem ser feitas, né, as questões aritméticas que podem estar associadas à composição do produto acabado, podem deixar esse controle do FCI bem complexo. Entendi. Mas você vai cadastrar e o sistema vai gerir para você. Uma vez cadastrado, parametrizado, ele já vai seguir aquela regra de negócio, no caso, né? Exatamente. E aí ele vai te avisar quando ultrapassar os 40%. Tá. Mas tem segmento que é 50%, tem segmento que é 10%, tem segmento que é 70%. Isso varia. Por exemplo, gás e óleo é 70% nacional. Então lá é 30%. Aí tem as várias faixas, né? Agora, provavelmente o que você está é naquele rolo da resolução 13 do Senado, né? Aquela resolução 13 do Senado geralmente é 40% de formulação importada total. Aham. Bom, para onde vamos agora? O que você precisa ver agora? Então, tudo eu já tenho. A parte do Giva W ele não. Do que você está se referindo? Do produto substituto ele já falou ali, Ele então. falou, Isso, o sistema a parte do sistema. Esse produto substituto ele tem uma consideração também que eu quero fazer aqui para você. Olha só, aqui no módulo de produção, o módulo de produção aqui tem vários cadastros que você vai ter que preencher, né? Aham. A gente pode passar um por um se você quiser. Ele tem aqui o cadastro de centro de trabalho, para que, por exemplo, você faça o cadastramento de cada uma das máquinas ou de cada uma das linhas de produção. Ele vai colocar aqui a capacidade máxima, a capacidade mínima, a capacidade por produto acabado, né? As Aham. questões de setup, enfim, é um cadastro mesmo, né? Você vai lá e cadastra a máquina Tá. com todos aqueles elementos que fazem parte do que uma máquina precisa ter de cadastro. Então tem um tantão de cadastros aqui. Tem, por exemplo, o cadastro da ficha técnica, né? Tem um tanto. Agora, esse conjunto de cadastros, ele vai se encontrar aqui no processo produtivo. Inclusive tem um cadastro aqui que é importante também, que é o cadastro dos seus custos indiretos de produção, ou seja, aquelas tarifas que você não consegue atribuir diretamente para uma determinada ordem de produção. Por exemplo, energia elétrica. Por exemplo, o seu serviço de análise, né? Eu não sei se você tem aí o laudo de análise que você faz Isso, no eu processo produtivo. tenho a análise dos produtos, de todos os produtos acabados, de todas as matérias-primas, eu tenho o laudo. O que eu mais precisaria hoje é de alguma forma, fixar no sistema, lançar no sistema os laudos dos produtos acabados. Para quando Ah, o sim, vai pessoal lançar. for fazer a nota fiscal, já enviar o laudo junto para o cliente. Sim, você vai ter aqui as condições do laudo aqui. Nós temos clientes, por exemplo, que quando faz. Eu não sei se você conhece a Start Química. Não, não conheço. A Start Química é uma empresa, é uma indústria, eles têm mais de 1.600 itens. E o produto dele é produto de limpeza também. Ele não deve ser seu concorrente, não, porque ele tem mercados específicos e porque ele vende bastante para supermercado, né? Ele tem muito produto que é produto de varejo mesmo, aquele lava-louça, Sei. lava-piso, etc. Mas ele também tem alguns produtos técnicos. Ele tem produtos técnicos para a indústria alimentícia, tem produtos técnicos para laticínios, tem produtos técnicos para agronegócio. E quando ele faz algumas marcas próprias. Ele faz, por exemplo, a marca própria do Carrefour, de Tá. alguns produtos de limpeza do Carrefour. Quando ele vende para o Carrefour, ele emite lá a nota do produto dele e aí já sai a nota fiscal com os vários laudos de análise
que estão associados aos lotes de produtos que ele está vendendo para o Carrefour. Já saiu o laudo de análise do produto acabado, o laudo de análise de cada uma das etapas de produção e o laudo de análise dos lotes de matérias-primas que foram utilizados naquele lote. Aham. Tá. Exatamente isso é a necessidade dela hoje, Sal. Oi? Exatamente essa é a necessidade dela. Então, aí quando você emite a nota, já vai esse conjunto todo para o seu cliente. Tá. E você já tem aqui a rastreabilidade também. Se, por exemplo, vamos dizer assim, uma rastreabilidade de matérias-primas. Se, por exemplo, uma indústria fala para você, condenamos determinado lote de produto, você vem aqui, diz qual é o produto, qual é o lote, aí você vai ver em que notas que ele entrou, em que ordens de produção você usou essa matéria-prima, para quem você vendeu e onde é que está no estoque. Tá. E pode ter acesso também, a partir daqui, aos laudos de análise que você fez quando o produto entrou. Porque, eventualmente, poderia ser uma coisa verificável, né? Às vezes é uma coisa que não é verificável. O seu fornecedor condena o lote dele por um motivo que você não teria como pegar aí. Outras vezes, pode ser que você poderia ter notado isso. E aí você quer ver que laudo de análise foi feito na entrada. Uhum. Mas todas essas coisas aqui, as tarifas dos custos indiretos de produção, os laudos de análise, tudo isso daqui se encontra no processo produtivo. Tá. Aqui no processo produtivo, esse exemplo aqui é um processo de fertilizantes, não é muito parecido com o seu não. Mas você vai colocar aqui quais são os centros de trabalho que participam, né? Que produtos acabados fazem parte desse laudo de processo aqui, desse processo produtivo? Porque muitas vezes você produz muitos produtos com o mesmo processo. Lá na Start Química, por exemplo, eles têm cerca de 1.600 produtos que eles produzem. Mas eles só têm 20, 25 processos. Porque o processo é muito comum que seja um processo assim: separação, reação, emulsificação e invase, por exemplo. Tem lá um processo dele que é assim. Então, um monte de produtos entra no mesmo processo. Então, você vai colocar aqui, ó, o que são esses formulários? Esses formulários aqui são as telas que vão ser abertas no sistema à medida que cada etapa de produção acontece. Porque, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, quem está fazendo a separação, na hora que ele vai registrar a separação das matérias-primas, tem que aparecer uma tela para ele, de acordo com aquilo que a gente fez, né? Essa tela de produtos aqui que a gente personalizou, a gente vai personalizar uma tela para ele, para o separador, vai dar um nome para essa tela e vai falar para o sistema, olha, quando o processo de produção começar, o separador vai abrir a tela, vai abrir o sistema e vai aparecer essa tela aqui para ele registrar a separação. Aí, a pessoa que vai fazer o laudo de análise da reação, a reação tem que ser registrado, por exemplo, 15 coisas que são conferidas na reação. Então vai aparecer essa tela com esses 15 campos para registrar. Aí quem vai fazer o invase, vai aparecer essa tela com essa meia dúzia de campos. Aí quem vai fazer o laudo de análise do produto final, vai aparecer essa tela que tem os 8 ou 10 ou 20 campos que ele tem que preencher. Então, aqui no processo produtivo, a gente vai dizer tudo o que acontece durante o processo. Isso daqui é desenhado, olha. Eu venho aqui e desenho realmente um processo produtivo. Esse aqui é um processo produtivo de fertilizantes, né? Então, provavelmente, se você quiser, a gente cria um aqui para você. Então, tem aqui as várias coisas que acontecem. Eu posso pegar um aqui, né? Vou falar assim, vai acontecer um processo aqui. Eu clico aqui no processo, aí eu digo, esse processo está ligado a isso daqui. Enfim, eu faço o processo aqui caminhar, né, da maneira que é o seu fluxo de processo. E aí, em cada um dessas etapas aqui, ó, se eu der um duplo clique aqui, ele me abre tudo o que acontece nessa etapa. Então, ó, que produtos essa etapa gera? Eventualmente você gera algum produto intermediário. Lá na Start Química, por exemplo,
um dos processos básicos que ele faz é assim: ele faz lá um determinado produto acabado que é, por exemplo, um lava-louça. Só que esse lava-louça tem vários sabores, né? Como eles dizem lá. Tem lavanda, tem limão, tem jasmim, tem flores do campo. Só que a base é igual para todas, é igual para todos. Então eu produzo uma base genérica que é sem corante e sem aromatizante. E nessa etapa que eles chamam de, esqueci o nome, ele faz um laudo de análise e aí ele gera um produto intermediário, que é a base para o lava-louça spa. Aí, na próxima etapa, ele vai acrescentar corante e aromatizante. Porque um vai ser verdinho, o outro vai ser azulzinho, o outro vai ser amarelinho, o outro vai ser branquinho. E cada um vai ter um aroma. Ô, Salvo, desculpa. E quando ele termina essa etapa de criar um produto genérico, né, no caso, ele alimenta o estoque, no caso. No caso dele, sim, porque o produto intermediário dele fica armazenado lá na área de produção de um dia para o outro, porque ele produz grandes quantidades, né? Certo. Então ele precisa gerar o estoque do produto intermediário, porque provavelmente ele vai ter uma contabilização desse produto intermediário, né? Mas ele poderia não gerar, se ele quisesse. Tem Nós que temos gerar clientes que também. têm um processo mais curto e Hum, não gera estoque do produto intermediário. No caso da Start, gera sim. ok. E aí depois ele faz uma etapa de produto intermediário, registra essa etapa e depois ele gera vários produtos acabados. Aí os produtos acabados vão ter uma embalagem diferente, uma tampa diferente, um rótulo diferente, e tudo isso tem as mesmas implicações que você tem de produto importado, de produtos com produtos alternativos, né? Então você tem aqui a lista de matérias-primas, a lista de subprodutos, porque eu não sei se você gera subproduto aí, né? Lá na Start gera, dependendo do produto, Não. algumas reações químicas geram um scrap. Às vezes, esse subproduto tem que ter o estoque controlado, porque ele tem valor comercial. A Start não usa, mas ele vende para alguém que usa. Vende baratinho, né? Sim. Outras vezes, o scrap não tem valor comercial, mas ele não pode ser simplesmente descartado, ele tem descarte controlado. Então a Start tem que comprovar que deu descarte adequado de acordo com as regras sanitárias de cada tipo de scrap. Para alguns casos, ele simplesmente entrega para uma processadora de resíduos. Para outro, ele tem que provar que incinerou. Depende do caso, né? E tem alguns produtos que entram no reprocesso. Ou seja, eu gerei lá um determinado scrap que é aproveitável naquele mesmo processo produtivo ou em outro processo produtivo. Às vezes, esse scrap tem que passar por um processamento próprio, né? Ele é lá uma apara e aí ele tem que ser dissolvido, ou ele tem que ser pelotizado, ou ele tem que ser entrar numa reação com outra coisa para voltar para o processo produtivo. Então você vai ter esse controle de subprodutos aqui. Aí tem aqui a lista de materiais alternativos, o que é que pode ser substituído pelo quê. Então, aqui nessa aba você vai ter todas as considerações sobre o produto. Aqui você vai ter as operações de estoque, ou seja, quando eu executo essa etapa, que operação de estoque acontece? Pode ser uma coisa como, por exemplo, sai matéria-prima do almoxarifado e entra produto intermediário no estoque de produto intermediário. Ou sai produto intermediário e entra 4, 5, 6, 7 tipos diferentes de produtos acabados. Então aqui se registra quais são as operações de estoque que o sistema vai fazer. Aqui são as características de apontamento, aqui as características de controle de qualidade, de modo que quando a gente termina de fazer esse cadastro, aquela etapa de produção vai acontecer em conformidade com o que você cadastrou aqui. Ou seja, quando alguém disser colocar uma ordem de produção referente a determinado produto, o sistema vai saber, esse produto é produzido de acordo com esse roteiro. Então ele manda uma tarefa lá para a pessoa fazer a separação. Quando a pessoa faz a separação,
vira uma tarefa para alguém fazer a reação. Quando gera a reação, torna uma tarefa lá para alguém fazer a análise. Se o laudo de análise foi aprovado, vai para o invase. Se o laudo de análise não foi aprovado, gera uma ordem de uma tarefa para alguém fazer uma correção. Eu imagino que aí no seu caso você pode corrigir, né? Se tiver com pH muito baixo ou muito alto, você vai lá e coloca adstringente ou coloca alguma outra coisa para corrigir a formulação. Eu não sei se aí é assim, lá na Start é assim, né? Quando você coloca um material para reagir, dispara uma tarefa lá para o pessoal do laboratório, para o pessoal do laboratório saber que eles têm que fazer uma análise depois de algum determinado tempo de reação. Eles fazem essa análise e, dependendo do resultado da análise, gera uma ação também. Eventualmente, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui para conhecer a Start, que é aqui em Uberlândia, né? Ou para conhecer esqueci o nome. Nós temos uma indústria química tão legal também lá no Espírito Santo. Biotropic. Pode conhecer a Biotropic, ou pode conhecer a Kibasa em Belo Horizonte, ou pode conhecer a Kiak em Vitória da Conquista. Nós temos uma série de indústrias químicas, né, que tem mais ou menos esse processo em andamento e que é uma coisa assim que já para eles acontece com a maior naturalidade, né? As coisas andam no sistema e eles vão fazendo, né? São clientes, alguns já são bem antigos, né? A Start implantou o sistema em 2005. A Biotropic implantou em 2008. A Kibasa, acho que é 2006 ou 2007. Então, nós temos uma série de clientes que já fazem esse tipo de coisa que provavelmente vocês querem fazer aí. E aí, as pessoas vão fazer essas tarefas de acordo com um fluxo e tudo isso já fica registrado no sistema. À medida que essas coisas são registradas no sistema, ele já gera uma série de decorrências quando a pessoa faz o apontamento. Quando a pessoa vai lá e fala assim, envasei 1.000 litros do produto tal, ou 5.000 caixas do produto tal, ou 2.000 galões do produto tal, tem uma série de decorrências que acontecem no sistema. Algumas, o usuário nem sabe que está acontecendo. Por exemplo, a questão dos custos. Ixi, tá caindo uma chuva aqui, vocês estão ouvindo? Não. Não. Uma chuva aqui, batendo com força aqui no vidro. Algumas coisas dizem respeito a custo, por exemplo. Então, o usuário nem sabe, mas quando ele faz lá uma determinada separação, o sistema já sabe quanto é que custa aquilo, porque ele capturou esse custo na entrada, ele já considerou os créditos e débitos de impostos, ele já considerou as circunstâncias todas de precificação, né, de apropriação de custo, para aquele custo estar lá no estoque. E quando o usuário vai lá e aponta, eu usei X litros de soda cáustica para essa ordem de produção aqui, o sistema já sabe, bom, X litros de soda cáustica custa tanto, considerado o lote que ele pegou lá, o produto importado, o produto nacional, o produto alternativo. O sistema sabe qual foi o item que foi utilizado na matéria-prima, no processo produtivo, e ele já apropria aquele custo. Aí, se você colocou lá tarifas de indiretas de produção, né? Se você colocou lá hora máquina, se você colocou hora homem, energia elétrica e etc., na hora que a pessoa aponta, comecei a produção às 11 da manhã e acabei às 2 da tarde, então o sistema já pega lá 3 horas de hora máquina, 3 horas de hora homem da equipe que participou, X de energia elétrica, considerando a configuração que você colocou de apropriação de preço, de custo, para aquele volume de produto que você gerou. Aí se ele diz lá, eu peguei aqui 1.000 embalagens para fazer a produção, porque era uma produção esperada de 1.000, considerando a quantidade de matéria-prima que eu coloquei. Só que na hora de envasar não deu 1.000, deu 975. Eu estou devolvendo essas caixas e essas embalagens para o almoxarifado.
Então ele já vai considerar que a produção foi menor do que era o esperado, ou maior, né? Era para invasar 1.000, mas quando eu fui invasar tinha 1.047. Então, a pessoa vai fazer esse apontamento e o sistema já vai incorporar tudo. Aí, uma das coisas que ele pode fazer, né, é essa variação de preço e custo, ou seja, quanto é que está o seu custo, como é que está evoluindo o seu preço e o seu custo. Então, essa coluna aqui é de preço, por quanto é que você está vendendo esse produto. Essa aqui de preto é o do custo teórico. O custo teórico, o que, que é? É aquele custo que seria apropriado se as pessoas executassem a ordem de produção exatamente como está na ficha técnica. Ou seja, eu falei que essas matérias-primas aqui geram 1.000 unidades. As pessoas usaram exatamente esse tanto de matéria-prima e geraram exatamente 1.000 unidades. Eu falei que essa produção teria um tempo de atravessamento de 2 horas. As pessoas gastaram exatamente 2 horas. É claro que isso não acontece na vida real, né? Na vida real, as pessoas vão executar as ordens de produção cada hora de um jeito. Então, do jeito que elas executam, vai estar apontado e vai estar expresso aqui nessa linha verde, que é o custo real correspondente ao que aconteceu no processo produtivo. Geralmente, alguns clientes nossos, essa linha do custo teórico aqui, ela fica um pouco mais alta, é porque geralmente alguns clientes são um pouco pessimistas no custo teórico, né? Então ele coloca lá que, por exemplo, o tempo de atravessamento, ele põe uma folga, é um pouquinho maior do que seria a melhor técnica. O custo de energia elétrica que ele considera é um pouquinho maior do que o custo de energia elétrica de verdade. E ele faz isso para não ter surpresa, né? Porque se ele faz um custo teórico ali muito encaixadinho, pode ser que na hora de executar a ordem de produção a equipe não consiga fazer exatamente daquele jeito, e aí ele perde dinheiro, né? Ele perde porque ele considera a precificação dele com base no custo teórico, e aí se o custo real é sempre maior, ele perde dinheiro. Então faz um custo teórico um pouquinho mais pessimista para que o custo real fique não muito distante desse custo teórico. O que acontece, no entanto, é que quando a pessoa aponta lá no sistema que fez aquela ordem de produção, automaticamente o sistema já incorpora as apropriações de custo e já demonstra qual é o custo daquela produção para quem precisa consumir essa informação e tomar decisão com base nessa informação. Outras decorrências são, por exemplo, de fiscal, né? Declaração fiscal. A típica hoje em dia é o bloco K, né? Hoje, o que é que o sistema faz, né? Nós já temos, embora o bloco K tenha sido sucessivamente atrasado, porque o governo não consegue colocar ele em situação, né? Nós temos alguns clientes, principalmente de São Paulo, que já estão no bloco K como empresas piloto, né? Então nós temos clientes que já entregam o bloco K desde 2015, porque eles fazem parte daquelas empresas que o governo pega para ir testando e fazendo as coisas. Então nosso sistema já está preparado para o bloco K, já faz até algum tempo. E o que acontece? O bloco K, quando você faz uma compra e determina, e você diz lá, ó, esse foi o lote, essa foi a nota fiscal, esse foi o fornecedor, o sistema guarda essa informação. Quando você usa aquele item no seu processo produtivo, o sistema ele já resgata isso também. Ó, estou pegando do lote tal. E quando você gera o produto acabado, ele sabe exatamente, esse produto acabado foi gerado com esses produtos aqui, esses materiais de produção e esses componentes, essas matérias-primas, esses componentes, e ele já faz a compilação dos dados fiscais necessários para a geração do bloco K. E aí isso finaliza quando você vende, né? Quando você emite a nota de venda, dizendo que você está vendendo o lote de produção X, o sistema faz esse casamento e já faz a escrituração do bloco K, para que quando o seu pessoal da contabilidade, o seu pessoal da área fiscal for gerar o EFD, né, e for gerar o ECF, o sistema já tem o bloco K prontinho, com todas aquelas complicações
do FCI, aquelas complicações dos produtos alternativos, aquelas variações de formulação, as perdas, os scraps, tudo isso, à medida que você vai apontando a ordem de produção, o sistema já resolve. Ele já apontou a ordem de produção, o sistema já gera as informações para serem escrituradas no bloco K. Tá. E depois tem uma última coisa, né? Tem uma última consideração dessas decorrências que o usuário nem vê, é que se você quiser, como você vende produto sob demanda, né? Se você quiser, você pode mandar mensagens para o seu cliente de cada uma das etapas. Então, o nosso cliente Quiáquio lá na Bahia, ele tem várias empresas, né? Uma delas é uma empresa, é uma indústria de embalagem. Então, quando ele vende para um determinados clientes, ele não faz isso com todos, não, né? Ele só faz isso com clientes selecionados. É exatamente lá como é embalagem, né? É totalmente personalizado. Ele só vende personalizado. Ele vende frasco de iogurte, por exemplo. Frasco de iogurte está no estoque. Mas o rótulo do iogurte, né? Aquele filme que vai em torno do frasco, isso é personalizado. Então, quando o cliente compra lá 2 toneladas de filme, quando a ordem de produção entra no planejamento, o cliente já recebe lá uma mensagem, ó, sua ordem de produção está planejada para o dia tal. Quando entra na extrusão, o cliente dele recebe uma mensagem, sua ordem de produção está sendo extrusada. Quando entra na impressão, ó, sua ordem de produção está sendo impressa. Quando entra no corte, ó, sua ordem... E aí, cada um dos etapas, dos processos, né? Cada uma das etapas, quando tem um apontamento, gera um e-mail para o cliente dele. E quando tem um laudo de qualidade, gera um e-mail para o cliente dele só quando é aprovado, né? Quando é reprovado, não manda, não. Então você pode fazer esse encadeamento de tal maneira. Oi? Eu consigo controlar, por exemplo, assim, eu não quero dizer em qual etapa tá, mas eu quero falar que eu comecei e que eu terminei. Né? Pode. A minha ideia é que não é nem avisar o cliente, mas é avisar os próprios diretores para uma determinada produção que eles me pedem com um prazo Com para cumprir, regularidade, né? assim, meio que Pode, urgente. pode sim. Daí, Pode sim. E dessa você forma. pode até, se você quiser, você pode fazer isso até de tempos em tempos. A gente pode agendar esses relatórios, né? Então, por exemplo, todos os dias às 8 da manhã, meu diretor fulano, Beltrano e Ciclano vai receber um gráfico ou um relatório dizendo, ó, as ordens de produção que estão planejadas para hoje são essas aqui. Aí, às 2 da tarde, ele recebe um gráfico ou um relatório dizendo, ó, essas aqui foram as executadas, essas são as que estão em execução. E às 5:30 da tarde, essas são as que acabaram hoje. Então você pode fazer isso. Ou você pode fazer, ó, comecei, mandei uma mensagem para o diretor. Terminei, mandei uma mensagem para o diretor. Ou, alternativamente, porque eu acho que pode ser uma coisa que os seus diretores vão ficar rapidamente viciados, porque isso acontece com nossos outros clientes, né? Ele entra lá agora no celular dele. Ele pode estar em casa, ele pode estar no aeroporto, ele pode estar na sala dele. Ele entra no celular e vê o gráfico de como é que está a produção agora. Que ordem de produção está em andamento, que ordem de produção acabou de acabar, que ordem de produção estava planejada, mas não começou. Ele já pode entrar e ver isso online a hora que ele quiser, sem precisar te pedir a informação. Tá. Muito legal. Muito legal, Salvo. A questão dos sequenciamentos de ordens de produção, que foi que a gente até abordou na nossa última reunião, né? Ela prioriza o que, o Salvo? É a data de entrega? Para ver qual ordem de produção eu tenho que executar primeiro? Ela vai. O típico da do sequenciamento da ordem de produção é que você configura o que é que tem que ser levado em consideração primeiro, né? Uma das considerações, claro, é o prazo de entrega. Porém, pode acontecer, e às vezes acontece, que quando você faz o sequenciamento da ordem de produção, é quando você fala para o sistema, organiza aí para mim a minha produção e propõe para mim, por favor,
um sequenciamento de produção baseado exclusivamente ou principalmente pela data de entrega. O sistema vai fazer, só que pode não ser o melhor custo. Porque tem questões de setup de máquina, tem questões de aproveitamento de lote, né? Como você disse, você tem aí algumas máquinas, né? Alguns equipamentos que podem fazer até X volume de uma vez, mas que eventualmente você tem um mínimo lá que você pode fazer. É claro que para o custo unitário, o melhor é fazer o máximo aproveitamento do equipamento. Então, pode ser que um sequenciamento baseado apenas ou principalmente na data de entrega pode gerar um sequenciamento com mais custo do que o que seria uma otimização do parque industrial. Então, os nossos clientes, tipicamente, fazem um sequenciamento pensando principalmente no custo. E em nome do custo, eles fazem renegociações de prazo de entrega com os clientes. Não, só, Agora, tem mas gente... só deixa eu Oi? explicar. É porque assim, ó, nós trabalhamos com alguns clientes em que nós temos a entrega é CIF, somos nós que fizemos a entrega deles. E às vezes esses pedidos eles aparecem de uma semana para outra. Então eu não posso negociar a entrega com ele. Eu não tenho como negociar porque já é enviado no começo do ano um calendário dizendo quais são as datas que eu vou entregar para ele. Eu não posso dizer para o cliente, ó, eu não vou te entregar nessa data, eu tenho que te entregar em outra. E às vezes o pedido chega numa Então vai ser... quarta-feira para eu produzir na segunda, até segunda-feira de manhã. É isso que acontece aqui. Então realmente ele vai fazer o encaixe de acordo. Nós vamos configurar, né, para que isso respeite a data de entrega e pronto. Tá. O máximo que pode acontecer é o seguinte: digamos que você está aí numa bela quarta-feira, numa produção relativamente tranquila, né? Você está produzindo bem, você está com as suas datas ok, está indo bacana. Aí quebra uma máquina. Aí a sua linha de produção já fica apertada. Aí o nosso sistema já vai apresentar lá o agendamento. Ó, você estava usando 85% da sua capacidade produtiva, agora você está usando 108%. Porque diminuiu a sua capacidade produtiva e os pedidos continuam todos lá na carteira. E no momento em que isso acontece, porque a vida é má, né? Às vezes, aí entra um pedido desses aí que você tem que entregar segunda. Aí você vai para 149% da sua capacidade de produção. Aí você vai ter que abrir um turno, ou vai ter que trabalhar no final de semana, ou vai ter que renegociar os prazos de um jeito ou de outro. Então, lá no MPS, né? Tô esquecendo até a sigla agora. Master Plan Schedule, você vai vendo, né? Porque lá, na hora que você faz o roteiro de produção aqui no processo produtivo, você vai dizer qual é o tempo de atravessamento de cada uma dessas etapas, né? Então você vai dizer assim, você falou que tem uma máquina que você faz até 4 toneladas, é isso? Isso. Então digamos assim, ó, para fazer 4 toneladas, essa máquina ela leva 2 horas, digamos. Se eu tenho aqui uma ordem de produção de 10 toneladas, vai levar 6 horas. O sistema sabe que vai levar 6 horas, porque 2 horas para o primeiro lote, 2 horas para o segundo, né? Faz 4, depois mais 4, depois mais 2. Vai levar 6 horas, se não tiver setup. Então o sistema sabe. Aí você está lá, ó, vou usar essa máquina por 6 horas para essa ordem de produção, depois por mais 4 horas para essa, depois por mais 1 hora para essa, blá, 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 blá. Quando entra uma nova ordem de produção, o sistema vai encaixar ela lá e aí o que o sistema vai dizer? Se você usa essa máquina 10 horas por dia e você já tem ordens de produção que usam ela por 40 horas, essa máquina já está ocupada pelos próximos 4 dias. Se entra, vai estar lá 100% de ocupação. Se entra uma ordem de produção agora para você entregar depois de amanhã, o sistema vai falar, ok, vou encaixar aqui, mas agora foi para 110%. Não tem tempo para você fazer isso de acordo com o tempo de atravessamento que está colocado na configuração.
Mas, Mas aí o que acontece? O que o sistema está te dizendo? O sistema está dizendo o seguinte, ó, para respeitar isso daqui, eu vou exceder a capacidade produtiva. mas aí o sistema empurra, no caso, as ordens de produção que tem uma data de entrega mais folgada para frente, digamos isso, né? Sim, aqueles para os quais nenhuma etapa ainda foi processada, porque eventualmente pode ser que uma etapa já tenha sido processada. Certo. Aí ele não vai empurrar para frente, aí a pessoa vai ter que fazer manualmente, né? Porque aí isso implica, por exemplo, se por exemplo, já foi separado o material, implica em devolver material para o almoxarifado. Se já teve uma reação e gerou produto intermediário, implica em deixar aquele produto intermediário esperando. Então o sistema vai, no limite, a pior das coisas que pode acontecer é o sistema dizer: eu agora não sei o que fazer. Uhum. E pedir para que seja configurado E manualmente, daí, pedir, né? exatamente, pedir para ter uma intervenção manual. Agora, essas questões de fazer o cálculo da, do sequenciamento de produção vão sair na nossa versão de outubro. Hoje eu não tenho pronto, eu não tenho como vir aqui na tela e te mostrar. Vai Perfeito. sair na versão de outubro. Ótimo. Você tem como criar para gente um fluxograma aí com as raias, só para ela ver Vamos criar um do como é zero aqui, feito? ó. Vou criar um aqui, vou criar um processo mestre aqui. Como é que vai ser o nome? Que nome que a gente dá para ele? Para qualquer processo de produção? Oi? Para qualquer processo de produção, hein? É isso? Não entendi, desculpa, ficou. É para qualquer processo de produção que eu posso Qualquer criar. processo de produção, é. Tá, aí então vamos botar a produção de um produto, Isso. um AC500, por exemplo. De um quê? AC500. 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 Aí eu vou colocar aqui, né, as matérias-primas, os formulários, tem um monte de coisas aqui que eu colocaria, né? Eu vou salvar aqui sem ter exatamente tudo isso, porque eu não tenho nem essas coisas não estão nem cadastradas aqui, né? E aí eu vou entrar aqui num roteiro que virá. Gravei. Vou entrar aqui no processo, no roteiro. Aí ele está aqui branquinho, né? Uhum. Aí vamos dizer que eu vou criar. Vamos dizer que ele tem três processos aqui. Coloco aqui uma raia aqui, outra raia aqui. Aí esse processo aqui primeiro, eu vou chamar de, sei lá, separação, Uhum. controle de qualidade, digamos. Uhum. E esse aqui eu vou chamar de, sei lá, invase. Aí eu vou pegar aqui um, um evento e vou falar, bom, começa por aqui e aí eu gero aqui uma determinada etapa. Então, vem daqui para cá. Essa etapa aqui eu vou chamar de separação de materiais. Separação de materiais. A gente já pode botar os produtos que vai separar, as operações, o que vai. Aí eu vou colocar aqui a lista, né? Que materiais Qual é a lista de matérias-primas do AC500? A lista de matérias-primas com vários campos. Tá. Que subproduto eu gero? Quais são as listas de materiais alternativos? Então, o material alternativo desse é aquele. Dessa matéria-prima pode ser esse aqui. Vou fazendo a coisarada toda aqui. Entendi. Aí, ok, terminei. Aí eu digo aqui para esse cara que nessa separação de materiais eu mando uma mensagem para alguém. Aqui, quando eu encerro essa separação de materiais, eu mando uma mensagem. Aí eu vou lá e configuro as questões da mensagem. Aí, quando eu termino, aí eu venho daqui para cá. Aí, quando eu termino, aí você vai fazer o seu fluxo. Quando você fizer o seu fluxo, você vai fazer todas as etapas.
por exemplo, quando tem outra aqui, né? Tem outra aqui que eu vou fazer que é, digamos, um controle de qualidade. A mensagem poderia ser para o setor de qualidade, né? E daí, no É, caso, a etapa seria fazer a medição. Tem a possibilidade também de você já registrar o tempo dentro aqui. de cada. Aqui eu faço um controle de qualidade. Olha, já. Aí eu venho aqui, configuro a coisa arada do controle de qualidade. Aí eu vou para uma outra etapa que gera. Aí eu vou construir. De fato, é uma construção de um fluxo de produção. Você colocou o nome nesse fluxo aqui de um produto, AC500. Mas eu penso que o que acontece é o seguinte: o mesmo fluxo de produção do AC500 vai servir para você fazer vários outros produtos. Porque ele vai estar na mesma sequência, vai fazer uma separação de materiais, que tem um controle de qualidade, que gera uma mensagem, que vai para uma reação, que tem um controle de qualidade, que gera um produto intermediário. Ou seja, o seu roteiro não vai se chamar AC500. Digamos que o AC500 faça parte de uma determinada família de produtos, vários produtos que têm o mesmo roteiro. Então você vai dizer o seguinte, ó, esse roteiro aqui se chama produtos do tipo tal, produtos tipo X. E aqui você vai colocar a lista de produtos Tá, que que massa. fazem parte desse mesmo roteiro. É por isso que lá na Start, por exemplo, eles têm 1.600 produtos e eles têm só uns 20 ou 30 roteiros. Porque tem roteiro que você usa o mesmo roteiro para fazer 30, 40, 50 produtos. Aí, quando gera um pedido do determinado produto, ele já puxa esse fluxograma de produção. Entra com uma ordem de produção que está associada a um roteiro, e esse roteiro vai ser seguido daquela forma. Quando entra a ordem de produção com uma data específica e encaixa lá no sequenciamento, digamos que, por exemplo, você tem um produto que, que é vendido sob demanda. E ele tem um tempo de atravessamento de 4 horas apenas. E a data de entrega dele é dia 31 de maio. Entrou agora. Então, o que o sistema vai fazer? Se tem 4 horas de tempo de atravessamento e é para entregar no dia 31 de maio, ele vai lá e vai agendar esse negócio para ser separado no dia 30 e produzido no dia 30. Então vai estar lá na lista de tarefas da pessoa que separa. Quando ele chegar no dia 30, o que eu tenho que separar hoje? Eu tenho que separar essa ordem de produção aqui. Já vai estar encaixado nas tarefas que ele tem para fazer. Show de bola. Na hora que for aprovado o pedido. Porque quando você entra com o pedido, tem todo um fluxo de aprovação, né? Eu não sei como é aí na Novitec, mas eventualmente, ó, entrou o pedido, o cliente tem crédito, o cliente está em atraso, Isso. blá, 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 blá. Aí entrou com o pedido. Às vezes esse pedido entra, aí o sistema vai gerar a ordem de, por exemplo, entrou um pedido que você tem que produzir amanhã, só que não tem a matéria-prima. Aí o sistema te avisa, ó, não tem matéria-prima para fazer essa ordem de produção, não. Aí você vê o que você vai fazer, né? Tá, então, a partir desses dados que eu mexo nessa etapa aqui, no processo produtivo, no fluxograma, em que ele vai gerar a minha ordem de produção, ou ele vai me gerar a ordem de produção de acordo com a ficha que também vai ser enviada para o bloco K. Exatamente. É a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Estamos falando Sim, da mesma coisa aqui. exatamente. Só que o bloco K, ele vai ser gerado a partir dos dados de apontamento, né? Apontou, escritura. Uhum. Porque eventualmente você pode produzir de um jeito diferente do que é a sua ficha técnica. E para o bloco K, o que interessa é a expressão da vida real. O que aconteceu no processo produtivo. Ah, entendi. Tá. Então, é nessa etapa aqui em que vai gerar minha ordem de produção, certo? É de acordo com o Isso, que eu alimento aqui que vai gerar minha ordem de produção. Então, será que é isso, também exatamente. aquele meu questionamento que eu tinha de
aquele meu questionamento que eu tinha das etapas, da descrição de como vai ser a produção, então eu posso ficar tranquila que essa parte do sistema me atende, né? É nessa parte Eu que penso que sim, porque eu digo isso para você com uma tranquilidade assim, sem problema nenhum, Não. porque nós temos muitos clientes que são parecidos com o que você faz aí, né? Muito próximos mesmo. Eu diria até que eles devem, se não é que, talvez eles não sejam concorrentes porque não estão aí na sua área de atuação, né? A Start atende é de São Paulo para cima, não sei se você chega em São Paulo. a gente vai até o Acre. Ah, então provavelmente em algum tipo de produto eu acho que vocês são concorrentes. Ah, Ah, então pode ser. Ah, e a gente sabe, nós temos vários clientes desse segmento, clientes que a gente já conhece faz tempo. No caso da Start, por exemplo, fui eu que implantei, na época eu era implantador, né? Eu que implantei lá na Start e eu que implantei lá na Biotropic, em Vitória, no Espírito Santo. Então são processos que a gente sabe que aquilo que você precisa é o que a Start precisa, a Biotroc precisa, a Kibasa precisa, várias outras empresas que são nossos clientes desse segmento precisam, usam há bastante tempo. A gente sabe que eles são Entendi, né, satisfeitos, né? Sal? O que mudaria seria uma parametrização aqui, uma configuração ali. Claro que cada empresa faz as mesmas coisas, né? Enfrenta os mesmos desafios, cada um com a sua personalidade, né? Tem Certeza. o jeito lá do gestor, tem as inovações de cada empresa. E quem- Então, todo mundo tem que fazer o bloco K, é claro, mas cada um faz as coisas de um jeito tal que no final das contas tem que ser processado no bloco K daquele jeito padrão que o governo exige. Exato. Todo mundo vende para os mesmos clientes que exigem a mesma coisa, mas cada um vende o seu produto com alguma coisa a melhor ou a mais. Cada um tem ali o seu talento ali dentro do negócio, né? Essa Então a ideia é, aquilo que é o comum, o sistema já atende. E aquilo que é personalíssimo da Igitec, da Novitec, da IGEX, da Novitec, o sistema tem flexibilidade suficiente para incorporar. Ô Salvo, esse módulo, essa versão, né, do módulo de produção, ele já está contemplado dentro do Sankey Express também? Sim, tem Sankey Express Indústria desse módulo Com aqui. esse módulo aí já. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Só lembrar, mas aí é o seguinte: o Sankey Express Indústria não vai fazer sequenciamento automático de produção, ele não faz. Ah, o sequenciamento ele não faz, mas o restante das premissas que foram apresentadas aí. Porque o sequenciamento de produção ele exige uma personalização de alto nível, né? Certo. Porque aí tem que levar em consideração os cálculos que você faz de como o sistema vai calcular para te oferecer o melhor sequenciamento e tal. E aí esse trabalho que é mais pesado, ele fica fora do Express. Mas como isso só vai sair no final do ano, porque é preciso ser realista, né? Vai ficar pronto na versão de outubro. Certo. Mas a versão de outubro não vai estar suficientemente madura para a gente chegar aí na Novitec e falar assim: olha que legal, vai funcionar. A gente já tem os clientes cobaia, né? Que sabem que a primeira versão vai estar sujeita a probleminhas e tal. Certo. Então, vamos ser realistas. Esse trem vai ficar bom lá para o ano que vem. Perfeito. Então, a gente pode começar implantando o Aí já. Sankey Express e Aham. depois, quando o MRP2 estiver bonitinho, né, quando o sequenciamento estiver bacana, a gente volta aí e fala: oh, desculpa, eu esqueci seu nome, olha que coisa feia. Oi? Kate. Kate, olha aqui, Kate. Agora tem mais isso. Que tal? Aí você avalia se você compra ou não. A gente não conseguiu ainda definir se a gente vai partir para o Express mesmo, até porque tem outros processos aí que estão envolvendo parte comercial, parte de diretoria, de os próprios Vision Apps, né? Então a gente está Uhum. estudando ainda e definindo o escopo direitinho, mas a produção, Salvo, matou a pau. Eu, mais uma vez, fiquei impressionado, viu, Kate? Sinceramente, eu tinha imaginado e tinha já conversado com ela e dito, né, que não, realmente o sistema ele faz, ele executa, de acordo com as dúvidas que ela me colocou numa reunião anterior que nós fizemos, eu tinha convicção que o sistema iria atender sim, né, cada uma daquelas dúvidas. Só que eu não detinha o conhecimento de mostrar. E, cara, você mostrando aqui foi melhor do que eu tinha imaginado, vou te ser sincero. O sistema não deixa Ô, escapar Kate, outro dia nada. saiu isso, viu, Kate? Oi?
A gente ensaiou isso. Ah, tá. Ficou muito bom o ensaio de vocês. Ficou muito boa a apresentação de vocês. Não, não. Escapa A nada gente não desse ensaiou, não. sistema, cara. Não É que escapa nada. Vamos ver, ainda tem coisa para perguntar. o Marcelo é recém-chegado, né? Você sabe que quem Tá. vem do concorrente para a Sanca é um convertido, né? O Marcelo é um recém-convertido. Deixa eu só fazer uma pergunta com relação ao cadastro do produto que eu acabei deixando passar. Aham. A gente tem uma situação aqui na empresa em que eu tenho vários fornecedores, eu posso comprar minha matéria-prima de vários fornecedores, só que eu tenho alguns fornecedores que são reprovados para determinadas matérias-primas. Eu posso comprar algumas matérias-primas dele, só que outras matérias-primas eu não posso comprar. Eu vou ter problema. Ah, sim, homologação de produto. Sim, a gente tem. E como que eu faço para travar que o meu compra se empolgue ali numa hora e compre o produto do fornecedor errado? Não, ele nem consegue, porque aqui no produto, aqui no produto, você vai dizer quem são os fornecedores que estão aptos a fornecer para você aquele item. Tá. Então, se o compras quiser comprar de outro que não está apto, o sistema avisa para ele, não, você não pode comprar esse produto desse fornecedor. Uhum. É um processo de homologação de produtos Vai. muito comum nos nossos clientes que têm sistema de qualidade tipo ISO 9001, ISO 14000, vários outros tipos de coisas. Por exemplo, a Start mesmo tem isso, né? E a Start tem isso até numa consideração cruzada, que é assim, a Start, você deve conhecer aquele lava-louças Minerva, né? Uhum, sim. O lava-louças Minerva, ele é terceirizado. A Start é que produz o Minerva para a Unilever. A Unilever não faz mais o Minerva no Brasil. Aham. Porque a Unilever, quando ela comprou a GC, né? E aí a GC tinha essa marca Minerva. A marca Minerva é muito forte, mas a a Unilever só trabalha com marcas globais. Mas como essa marca é muito forte, o que ele faz? Ele terceiriza para alguém. E ele terceiriza falando assim, ó, o padrão de qualidade disso é assim, assim, assim. Então, para o Minerva, a Start tem uma série de restrições que ela não tem para outros produtos. Então, quando ela vai comprar para fazer o Minerva, o sistema fala, não, amigão, para Minerva você não pode comprar. Você pode comprar para fazer o spa. Então, lá na Start vai até num nível mais profundo. É uma homologação por produto, por matéria-prima, por fornecedor, por marca. Por pedido, quase, né? Que legal. Tá. Mais alguma coisa? Eu acho que é um Ela tá atendendo aqui uma ligação urgente lá da indústria, Saul. E já voltamos. Até para tomar um cafezinho, uma água aí. Não sei como é que tá. Já estamos quase estourando para 5, já 20 para 5. Aqui eu acho que vai dar boa, viu, Salvô? Projeto bem legal. Você sabe que tem alguns gerentes de conta aí pelo Brasil afora, em que a minha taxa de sucesso é 100%, né? Aí. Todas as negociações que eu entrei para ajudar o cara, ele fechou. Aí, ó. Então Vamos fazer uma tradição dessa com você também. Vamos começar aí, fortalecer essa parceria aí, porque eu gosto bastante. Com 100%. O Léo do Rio de Janeiro, por exemplo, todas as que ele me chama para ir com ele, todas as que ele precisa de mim, a gente fecha. Ah, coisa boa. 100% de aproveitamento. Legal. A Kate voltou aqui, já conseguiu resolver lá o probleminha. Tudo certo? Pô, rápido demais, hein? Não foi o Giva lá, não. Então, qual que seria a próxima Então, dúvida? dos fornecedores, ok. A outra questão era da matéria-prima. A gerente de produtos, que hoje, por exemplo, pelo Giva, no gerente de produtos, eu consigo verificar o que eu fiz com a minha matéria-prima. Os dias em que eu produzi, que eu consumi, quando eu comprei. Só que, por exemplo, assim, eu não consigo visualizar a quantidade de produto em que eu fiz, por exemplo, assim, eu compro 1.000 quilos de soda cáustica, tá? Aí no meu gerente de produtos tá lá que eu gastei 500 num dia, 100 no outro. Só que eu não consigo visualizar na mesma tela a quantidade de produto que eu gerei
com aquela quantidade gasta de soda cáustica. Ah, eu gastei 500 quilos de soda para fazer quanto de qual produto? Eu não tenho É que no Giva você não consegue ir lá e incluir esse campo no Giva, né? Mas aqui, com aquela facilidade que eu mostrei para você, de colocar, acrescentar campos, a gente põe naquela mesma tela, ou numa tela igual, a gente põe os campos que você quiser, Tá. por causa daquela flexibilidade que eu mostrei para você no início. Tá, e existe alguma possibilidade de indicação de estatística, por exemplo, eu gastei 50 quilos de soda, mas esses 50 quilos de soda eu gastei 20 quilos a mais para correção de pH. Ele dá alguma estatística dizendo que eu gastei a mais ou não? Dá se você apontar. Você vai apontar? Você tem a condição de apontar? Porque lá na Start, eles têm uma dificuldade de apontar isso. Então eles ficam sem. Você Mas consegue qual é a apontar? dificuldade deles de Porque apontar? aí você teria que fazer um apontamento assim, ó. Eu gastei 20 quilos desse produto aqui. Aí quando você vai corrigir, aí você vai lá e aponta. Agora eu estou gastando 5 para corrigir. Aham. A dificuldade é que eles não Então, a fazem, né? dificuldade é o apontamento. Se você puder, se você conseguir apontar, a gente entrega o resultado para você sim. Tá, mas, por exemplo, eu preciso apontar isso, porque o que eu gasto na minha produção é, É o que vai gerar o de que eles, custo, né? o que eles apontam, é o que vai gerar de custo e é o que vai dar baixa das minhas matérias-primas, né? Se eu não apontar, ela não vai baixar, certo? Beleza. Então tá. É que lá na Start, eles têm uma dificuldade lá específica deles, né? De fazer esse apontamento e classificar o apontamento. Ele, ele aponta que ele botou mais 5 quilos. Só que ele não aponta que aquilo foi para correção do pH. Ah, Ele só aponta que ele usou. tá, entendi. Mas daria para fazer esse apontamento sem problema. Daria. Porque, por exemplo, a Se menina do você financeiro classificar o primeiro uso, disse, eu gastei 5 quilos a mais de soda cáustica por produto, ela quer saber onde é que eu enfiei 5 quilos de soda cáustica. não tem problema. Você diz para ela, ok, então eu preciso do recurso para apontar. Às vezes esse recurso é humano, às vezes esse recurso é de máquina, por exemplo. O problema lá da Start é que quando eles fazem isso, não tem um lugar lá onde a pessoa vai lá e aponte, né? Ele só vai lá, pede no almoxarifado. Aí o almoxarifado não sabe para que é. O almoxarifado separa e aponta. Separei mais 5 aqui. Apontou dentro da ordem de produção, Aí, né? aí Para aquela OP. a pessoa que pediu sabe que é para correção, mas ela não aponta e aí perde-se. Não tem como saber depois para onde foi Processo aquilo. da OP Então, que, se né? você puder classificar, se você tiver o processo para classificar esse uso, tranquilamente o sistema vai te dizer depois. Você usou 50 de soda cáustica, sendo que 36,75 foi matéria-prima desse lado de produção, e 13,25 foi nessa, e nessa, e nessa correção de pH, blá, 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 tudo bonitinho. Tá. Outra coisa que eu precisava ver contigo é a questão da produção que eu faço, que o produto é reprovado pelo controle de qualidade. Eu não tenho como enviar esse produto. Hoje eu faço o lançamento dele no sistema e ele cai no mesmo código e no mesmo local onde os outros produtos em que estão liberados podem ser faturados. E Uhum. só Não, isso aí a gente vai fazer essa segregação bonitinha e vai estar lá o lote reprovado bonitinho. Eu li ali no seu e-mail, né? isso Que é. hoje você escreve reprovado lá, mas você não tem como segmentar ele direitinho, né? Isso é. Lá na Start, por exemplo, que tem 1.600 produtos, tem bastante caso de produto reprovado, né? Principalmente as marcas próprias dos parceiros. E ele tem um volume razoável disso, né? Não é muita coisa proporcionalmente, né? Mas como ele produz muito, a Start é uma empresa de 350 milhões por ano. Eu não sei quanto que vocês têm de tamanho aí para fazer uma comparação, mas é uma empresa grande, é uma empresa nervosa, né? É uma empresa que produz muito. Então, qualquer 0,5% de condenação da produção é um volume grande. Eles têm lá um volume grande de condenados e tem lá um processo bem bonitinho, bem tranquilo, de a gente determinar quais são os lotes que estão condenados, onde é que ele está, inibir isso para que não seja vendido, inibir isso para que só possa ser dado o descarte adequado, do ponto de vista ambiental, tributário, sanitário, etc.
Legal. Entendi. Eu acho que era isso. Não tem espaço de abrir aquele meu e-mail pra ver se tem mais alguma coisa. Só um minutinho só. Futuramente, além de produto, da documentação de bloqueio de fornecedores. Acho que é isso. Bloqueio de planejamento de produção, tá comigo. Eu acho que foi tudo então. Legal. Foi tudo. Matamos tudo. Show. Fechou. Salvou. A gente conseguiu então aqui atender as expectativas da Kate, tá? Em questão de que ela queria ver realmente as funcionalidades, né, dessas dúvidas, porque eles ficaram meio escaldados aí com o crescimento deles e o não acompanhamento do software, né? No questão da Giva, né? Então, Aham. então a gente atendeu a expectativa dela. Eu vou partir agora para uma segunda etapa, que é mostrar questões de fórmulas para a Vanessa, que é diretora comercial, né? E depois vem uma parte tributária com a Cíntia. Então, matando mais essas duas etapas aí, a gente parte para um fechamento, tá? Beleza. Eu agradeço a sua atenção aí mais uma vez e disponibilidade aí de me atender, de dar esse help Cara, eu tô aí. aqui pra isso. Você precisando, eu só sirvo pra isso. Se eu não servir pra isso, eu não sirvo pra nada. Beleza, então, Salvo. Bom descanso para você aí, cara. Um abraço. Tchau. Falou, bom trabalho. Obrigado. Tchau, Kate. Obrigado. Tchau. Fechou.